Capítulo 23 e 24. A Forja dos Ox parte 3 e 4. Ovo. Isso. Kim Sae-jin. Na forma de Goblin. Murmurou satisfeito enquanto acariciava a adaga. Na lâmina curta. Mais afiada e reta. Um padrão complexo esculpido durante os 10 minutos de uso das habilidades de Goblin estava visível. E o cabo? Feito de uma rocha. Estava perfeitamente moldado. Além de ser leve. Na verdade, o objetivo era fazer uma arma mais longa e destrutiva. Como uma espada de 1 ou 2 gumes. Se possível. Infelizmente, com sua atual quantidade de mana e seu nível de proficiência, essa adaga era o seu melhor. Não importa o quanto de mana fosse usada. A técnica de metalurgia ficaria ativa por apenas 10 minutos. E também se provou muito difícil tentar fazer qualquer coisa mais longa do que uma adaga. Devido às mãos minúsculas de um Goblin, que só poderia trabalhar por um curto período de tempo. Mas ao contrário de como se sentia em relação ao processo em si, estava realmente gostando da adaga. Isso poderia ser chamado de obra de arte, que combinava perfeitamente a técnica de metalurgia dos Ox com a habilidade de artesanato dos Goblins. É claro que, como tinha sido uma fabricação própria, existia um pouco de orgulho interferindo na avaliação. Mas, novamente, a palavra excelente apareceu na janela de mensagem. Então, mas isso é o melhor que posso fazer por agora. Era melhor elevar o nível de proficiência da habilidade antes de enviar um item para o torneio. Mas o último dia de inscrições estava aproximando-se mais e mais. Então não havia outra escolha. Sae-jin decidiu que, como teria outras chances para criar novas coisas depois de passar da fase preliminar, o nível poderia ser diligentemente aumentado antes do início da primeira rodada de julgamentos. Kim Sae-jin mudou para a forma humana e se preparou para sair. Com licença. Pode me dizer como posso enviar coisas como armamentos pelos correios? Parecendo uma pessoa suspeita enquanto escondia uma adaga nos bolsos, Sae-jin foi até o correio para consultar um funcionário. E coisas como armamentos. Sim. Quero participar do torneio para ferreiros convidados. Era como se Sae-jin estivesse se abaixando, mesmo enquanto sentado, para falar com o funcionário. Isso era por estar atualmente no modo humano da forma de lobo escuro. Sua altura, como resultado, era de 1,89 metros. Ah! Se for assim, deve estar aqui em algum lugar. Por favor. Espere um momento. O funcionário dos Correios procurou em algumas gavetas, até encontrar uma folha específica. Era o formulário de inscrição para o torneio. Você pode enviar o item pelo correio após preencher este formulário. Mas não está se inscrevendo um pouco tarde. A maioria das pessoas se inscreveu no primeiro dia. Oh! Tudo bem. Eu estava. Demorou um pouco para fazer meu item. Não tinha preparado nada antecipadamente. Sae-jin sentou-se em outro lugar. Apenas 3 coisas tinham de ser especificadas no formulário: seu nome, detalhes de contato e endereço. Ele deixou a parte sobre o nome em branco por enquanto e preencheu as demais áreas. Quanto à parte mais importante, o nome. Parecia ser um pouco problemático usar o nome real. Então preferiu por colocar um pseudônimo no qual tinha pensado durante a noite anterior. Aqui. Pronto. Quanto custa o envio? O custo de envio será pago pela Associação de Ferreiros. Oh! Sae-jin balançou a cabeça. Agradeceu e foi embora.
O correio que visitou ficava no centro da cidade da província de Gangwon. De modo que, assim que saiu do local, deparou-se com uma multidão de pessoas indo e vindo. Ao invés de voltar para sua caverna no mesmo instante, Saidin se misturou com o povo e resolveu passear um pouco. Ele queria desfrutar plenamente desta pseudo-liberdade que finalmente tinha conquistado depois de se afogar na miséria e no desespero. Era possível escutar até os sons dos olhos das pessoas se movendo. A liberdade conquistada após uma luta árdua era muito mais doce do que o imaginado. Desde que possuía um físico atlético atraente e a cara atrativa de um macho alfa. O Kim Saidin atual era um animal completamente diferente de seu eu do passado. Ao contrário de antes, quando tinha desistido de chamar a atenção de mulheres. Tudo o que precisava fazer agora era andar um pouco e elas começariam a enviar-lhe olhares de aprovação. Ele até mesmo viu alguém que conscientemente fingiu tossir e jogou o cabelo para trás. Isso era, em uma única palavra, divertido. Muito mesmo. Então, do nada, um cheiro estranho invadiu suas narinas. Era um cheiro fraco de sangue, com um leve odor desavergonhado presente. Completamente diferente do normal de um ser humano. Saidin virou a cabeça para um lado e para o outro, tentando localizar a origem desse aroma. E logo encontrou um casal normal. Um homem e uma mulher. Aparentemente normais. Mas a origem daquele cheiro de sangue definitivamente exalava dos dois. Saidin moveu os pés lentamente, escondido entre a multidão. Optou por seguir o casal. Ele não conseguia entender o motivo de estar fazendo isso. Mas era assim. Parecia existir uma obrigação para segui-los. Provavelmente era algo instintivo. E assim, enquanto os seguia, sua visão de repente se ampliou. A habilidade que estava presa em seus instintos primitivos, a olhos de um lobo, aparentemente se ativou sozinha. Neste mundo, onde todas as cores se tornaram mais ricas, Saidin podia ver tudo claramente. Do casal. Não. Para ser mais exato, uma aura sinistra e sanguinária emanava do homem. Um vampiro. No momento em que percebeu isso, sua sanidade vacilou. Seu coração começou a bater loucamente e sua respiração se tornou superficial. O desejo por sangue dessa besta lupina tentou elevar seu poderoso impulso, quase fazendo com que se precipitasse e esmagasse o crânio do vampiro. Mas o humano Saidin suportou isso, apesar de estar quase cedendo. Ainda não. Ainda não. Era preciso esperar um pouco mais. A oportunidade certa para atacar. Felizmente, não foi preciso esperar por muito tempo. O homem agarrou a mão da mulher e conduziu-a até uma área de espeluncas. Isso, provavelmente, era para sugar seu sangue. Vendo tudo, Saidin decidiu se mover. Como os humanos monitoravam as atividades dos vampiros a cada segundo do dia, eles se tornaram cautelosos ao executar os rituais de obtenção de sangue. Mesmo sendo problemático, optavam por hipnotizar as vítimas e beberem o sangue em ambientes escondidos da vista pública. Essa se tornou uma regra não escrita dos vampiros. O vampiro e o Sayun levou a mulher para dentro de sua casa enquanto estava com uma expressão satisfeita. Isso porque a linda mulher, a qual estava hipnotizada, estava prestes a se tornar um banco de sangue privado. Pelo período de 1 ano. Seu sangue seria periodicamente sugado, até que o corpo ficasse completamente seco. Deite-se. Assim que recebeu a ordem,
Ela não mostrou resistência alguma. Deitando-se em uma cama. A visão dela vestindo apenas um vestido. Uma única peça. Era bastante atraente. Isso para não dizer mais. O vampiro se aproximou da mulher lentamente enquanto acariciava seu corpo. Dos dedos dos pés até a canela. E depois até a coxa. Polegada por polegada. Subindo cada vez mais devagar. A sensação do toque fez com que o Sion sentisse um enorme arrepio em seus quadris. Ele não podia mais segurar seu desejo. Estava prestes a rasgá-la com todas as forças. Quando? Noque. Noque. Alguém bateu na porta. Para um vampiro, que tinha um senso de audição extremamente afiado, esse era um dos piores obstáculos. Tipo. Sempre. A expressão de Will Sion ficou confusa e sem graça. Porra! Cacete! Abrindo seus olhos injetados de sangue, começou a cuspir palavrões. Noque. 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 A pessoa desconhecida continuou batendo na porta. As batidas agora tinham se tornado mais agressivas do que antes. Puto por causa do incômodo. E o Sion rosnou. Furioso. E levantou-se. Seus olhos, queimando com uma cor carmesim, estavam repletos de intenção assassina. Noque. Noque. Antes da segunda batida terminar, Sion abriu a porta violentamente. Seu plano original era de agarrar o pescoço do visitante incômodo e rasgá-lo. Parte por parte. Membro por membro. Seu filho de uma pu. Que é o. Mas antes que pudesse agir, a mão de um animal agarrou seu pescoço. Em pânico devido ao ataque repentino. E o Sion agarrou o braço da besta desesperadamente. Mas não podia sequer arranhar esse braço, coberto por um pelo negro. A porta entreaberta foi lentamente escancarada, revelando um único homem parado ali. Com certeza era um humano. Isto é, somente depois de considerar o par de olhos dourados lançando olhares frios e mortais, sedentos por sangue. E o braço, que era, sem dúvidas, pertencente a uma besta. Que eu. Essas eram as últimas imagens das quais Sion conseguiria se lembrar. Craque. Com o barulho horrível de algo sendo destruído. Os ossos no pescoço do vampiro foram despedaçados. Kim Saidin jogou o corpo mole do vampiro para o lado, como se fosse apenas lixo, e fechou a porta atrás de si. Ele não sentiu culpa alguma ao ceifar uma vida. Não. Era mais como se, na verdade, tivesse esmagado um inseto. E claro, se não tivesse matado essa criatura maldita, ela teria cometido um assassinato. Então era normal sentir-se tranquilo mesmo após um assassinato, já que suas ações estavam salvando seres humanos. Ele virou a cabeça e checou se a mulher ainda estava sob algum efeito hipnótico. Felizmente, parecia que não tinha dado tempo para que qualquer dano tivesse sido feito, já que ela estava apenas inconsciente. Só sua roupa estava meio desordenada. Não havia outro cheiro especial ao lado do vampiro morto e da mulher. Então ele transformou seu braço no de um humano novamente. Esta era uma das maneiras de usar o modo besta, modo humano que tinha descoberto há pouco. Onde poderia mudar qualquer parte de seu corpo para a de uma besta. Saidin fez uma breve exploração pelo resto da casa. Talvez por ser um local extremamente pobre,
Não foi identificado nenhum tipo de circuito de câmeras, seja interno ou externo. Ela provavelmente vai ligar para a polícia depois. Satisfeito, Saidin lançou um último olhar para a mulher inconsciente e saiu da casa. Exatamente 3 horas depois, ao acordar da hipnose, a mulher gritou com todas suas forças antes de ligar para a polícia. Localizado em frente à prefeitura de Seul, fica a Associação de Ferreiros. Dentro desse prédio de 3 andares e aparência simples, as pessoas estavam ocupadas separando todos os armamentos enviados para o torneio para ferreiros convidados. Pergunto-me se haverá algo de interessante desta vez. O melhor item que recebemos do último torneio acabou sendo classificado apenas como um de grau de qualidade intermediário. A cavaleira de altíssimo nível da Ordem Corvo, Qin Yu-Rin, falou enquanto observava o processo de separação. O presidente da associação, que estava ao lado dela, balançou a cabeça. Podemos esperar algo de bom desta vez. Em primeiro lugar, os ferreiros de Busa e Gwanju estão participando. Praticamente todos. E o discípulo pessoal do mestre Qin Taibek também enviou um trabalho, dizendo que quer participar. Talvez esperar por um produto de marca seja exagero, mas é possível que consigamos coisas de alta qualidade. Oh! É sério. Mestres artesãos eram bastante exigentes na escolha de seus discípulos. Vários deles sequer se davam ao trabalho de ter um. E os outros tinham, no máximo, um ou dois. O governo implorou para que esses mestres aceitassem os discípulos, em caso de apresentarem algum potencial. Mas a teimosia deles simplesmente não conhecia limites. Claro. Nós já temos aprovações na fase preliminar. Vou te apresentar aos aprovados mais tarde. Um discípulo pessoal daquele teimoso. Talvez essa pessoa seja quem eu imagino. Milímetro. Só estão pensando em dinheiro. Aquele velhote cabeça quente não aceitaria um discípulo. Nem fodendo. A menos que seja de sua própria carne e sangue. Entende? E aqui temos algo fresquinho. Com apenas 19 anos. Qin Yu-Rin mostrou um sorriso diante das palavras de insatisfação do presidente. Mas ele não abandonou o próprio primogênito, dizendo que o coitado não tinha nenhum talento. Ouvi dizer que esse discípulo foi o último a nascer, seu talento deve ser realmente incrível. Isso também é verdade. Enviaram só uma espada. Mas, céus, ela é bastante boa. Enquanto os dois conversavam, o último dia de inscrições estava, inevitavelmente, chegando ao fim. Este é o último item. E, finalmente, um dos funcionários gritou enquanto levantava uma caixa de metal. Posso dar uma olhadinha também? Não tem problema. Mas é melhor que não esperem muito. Como todos os produtos dos principais ferreiros, dos mais conhecidos, já chegaram. Provavelmente não será nada de impressionante. Sim. Tô ligada. Mas ainda assim, é o último. Então quero ver. Tudo bem. O presidente sorriu de forma magnânima e acenou com a cabeça. Hey! Você! Segure isso um pouco. A senhorita Kim Yu-Rin quer dar uma olhada. E... Ah! Sim! Claro! O empregado parou antes de abrir a caixa e se endireitou rapidamente. As pessoas começaram a se reunir em torno da última caixa fechada. Não era por estarem interessadas em ver o armamento, que provavelmente seria de qualidade baixa.
Mas, claro, para estarem próximas da beleza estonteante da cavaleira Qin Yuhin. Devo abrir? Sim. Por favor. Siga em frente. Depois que ela falou, o funcionário abriu a caixa. Com o máximo de cuidado possível. Naquele momento em que a caixa foi aberta, a luz da lâmpada refletiu na lâmina do item e acertou o olho do empregado em cheio. Euk! Ignorando o empregado, que estava ocupado esfregando os olhos. Qin Yuhin e o presidente deram uma olhada dentro da caixa. Um arquejo atordoado escapou dos lábios de Qin Yuhin. A única razão pela qual queria ver este item era por ser o último a ter chegado e, portanto, parecia possuir algum significado extraoficial. Em outras palavras, ela também não tinha grandes expectativas. No entanto, dentro da caixa estava um item inesperadamente bom. Externamente, parecia ser um tipo de adaga ornamental, devido às várias gravuras talhadas. Mas a aura afiada da mana infundida na lâmina curta era simplesmente incrível. A lâmina, insensível e cinzenta, parecia afiada o suficiente para fatiar qualquer coisa em que tocasse. Os belos padrões gravados em sua superfície e o punho liso e limpo apenas destacavam ainda mais as chamas da ganância de Yuhin, que queria possuir a adaga a qualquer custo. Ela, aturdida, estendeu a mão e segurou o punho. Isso não parecia estranho. E segurou de forma tão confortável. Parecia que era parte de seu próprio corpo. Essa familiaridade demonstrava que a adaga foi meticulosamente projetada, com o corpo do usuário em mente. Parece que chegou mais um produto bom. O presidente, tão atordoado quanto Yuhin, murmurou enquanto admirava a adaga. Oi. Qual é o nome do participante? Após as palavras do presidente, um dos empregados, que também estava atordoado enquanto admirava a adaga, despertou de seu estupor e pegou o formulário de inscrição dentro da caixa. Mas que foi? Algum problema? Ah, não. Digo, o nome é meio estranho. Sara. Aqui disse Forja dos Ox, e o remetente quer ser chamado apenas de Orc. Com esse nome terrível. O presidente franziu as sobrancelhas. Embora o uso de pseudonimos fosse aceito, e o anonimato fizesse parte da competição, usar o nome de um monstro. Isso deve ser uma tendência atual. Usar o nome de monstros nos produtos. Digo. Tem o alquimista Goblin também. Qin Yuhin mostrou um sorriso brilhante, como se tivesse achado a surpresa agradável. E, bem, já que os Orcs são conhecidos por fazerem boas armas, acho que o nome é adequado. Licença, presidente. Ao invés do discípulo do mestre Tybeck, você pode marcar uma reunião com esse orco para mim. O que ele escreveu parece meio estranho, mas gostei muito da arma. Se eu conseguir criar uma conexão com essa pessoa, acho que ela pode me fazer uma arma excelente depois. Escutando esse pedido, o presidente coçou a nuca. Mas, no final, balançou a cabeça, como se não pudesse fazer nada. Se é isso que você quer, tentarei o meu melhor. Mas antes de qualquer coisa, devemos fazer um teste com essa adaga. Talvez seja um artesão ou um mestre que esteja brincando e reduziu a qualidade do próprio trabalho de propósito. Sim. Claro. Bem. Obrigada pela ajuda, presidente.
10 dias após apresentar sua adaga para o torneio de ferreiros, Saidin seguia com seu estilo de vida organizado. No período matutino, praticava alquimia e a técnica de metalurgia e, à tarde, ia até o centro para dar um tempo. Mesmo chamando isso de dar um tempo, não era nada mais do que ficar andando pelas ruas sem um rumo definido. Mas isso era o suficiente para relaxar sua mente. E à noite, quando o número de caçadores e cavaleiros diminuía muito, caçava monstros nos campos de caça de grau baixo intermediário e de grau intermediário. Na maioria das vezes, caçava usando seu modo besta na forma de lobo escuro. Mas às vezes, propositalmente usava a forma de orc. Isso era feito visando evoluções. Bem, a coisa real era que ele estava batendo em uma parede extremamente resistente enquanto tentava aprimorar a técnica de metalurgia. Infelizmente, não importava quantos monstros caçasse, não surgia nenhuma pista de evolução para a forma de orc guerreiro. No exato momento, às 11 da manhã, Saidin colocou o pilão e o almofariz de lado após preparar 3 frascos de poções. Ele esteve moendo ervas por tanto tempo que suas minúsculas mãos de goblin acabaram ficando vermelhas e inchadas. A preparação de poções provou ser algo difícil e cansativo. Mesmo tendo sido abençoado com a habilidade de artesanato do goblin, seu nível de proficiência ainda continuava abaixo. E para refinar os mesmos itens várias vezes, bem como compor tudo de forma minuciosa e exigente, uma grande quantia de força mental e foco eram exigidos. Infelizmente, não importava quantos monstros caçasse, não surgia nenhuma pista de evolução para a forma de orc guerreiro. No exato momento, às 11 da manhã, Saidin colocou o pilão e o almofariz de lado após preparar 3 frascos de poções. Ele esteve moendo ervas por tanto tempo que suas minúsculas mãos de goblin acabaram ficando vermelhas e inchadas. A preparação de poções provou ser algo difícil e cansativo. Mesmo tendo sido abençoado com a habilidade de artesanato do goblin, seu nível de proficiência ainda continuava abaixo. E para refinar os mesmos itens várias vezes, bem como compor tudo de forma minuciosa e exigente, uma grande quantia de força mental e foco eram exigidos. Era frequente falhar enquanto tentava criar poções complicadas. Assim como seu preço elevado deixava claro, a poção de resistência elemental era difícil de fazer. Já era a 4ª tentativa do dia. E também a 4ª falha. Bem no momento, ele já estava quase sem pó da presa do tigre dentes de sabre, já que isso não era usado de forma superficial, assim como uma pedra de mana. E também poderia aumentar muito a taxa de sucesso de conclusão do produto. Como acabou provando outro fracasso, a força de vontade abandonou-o de uma só vez. E a tontura que surgia ao respirar a fumaça exalada pelos ingredientes começou a fazer certo mal também. Diante da necessidade de fazer uma pausa, Saidin mudou para o modo humano da forma de logo e ligou a televisão. Sem dúvidas, o descanso adequado ou o divertimento precisavam ser desfrutados enquanto no corpo de um humano. Claro, só por estar dentro dessa caverna estúpida. O nível de diversão disponível já era severamente afetado, de forma negativa, não. Talvez fosse até pior. Mas ainda assim, há exatamente 10 dias, o corpo de um homem foi encontrado em uma das casas de aluguel da província de Ganvon. A vítima morreu instantaneamente depois que seus ossos do pescoço foram retorcidos e, em seu pescoço, foram encontradas marcas de garras de um animal não identificado. Uma esplêndida equipe de detetives investigou o caso usando essa evidência como ponto de partida.
E então anunciaram uma descoberta surpreendente. Quanto a essa descoberta, você pode falar um pouco sobre Professor Kim? Era um programa relacionado às tendências do momento, tomando o evento já ocorrido como tema de discussão. O programa mostrou o âncora e um grupo de especialistas que poderiam apresentar informações e discutir sobre elas, buscando informar o telespectador. Saidin ficou excitado com o conteúdo que escutou saindo da televisão, já que isso definitivamente tinha algo a ver com suas ações anteriores. Obrigado. Bem, a identidade de nossa vítima é a de um vampiro. Esse fato foi descoberto pelos investigadores após analisarem a autópsia. A decisão de fazer isso surgiu depois de ouvir o testemunho da primeira pessoa a encontrar o corpo. Também foram encontradas várias bolsas de sangue dentro da geladeira da vítima. O incidente criou um debate feroz entre o público. De um lado, alguns argumentam que os vampiros deveriam possuir os mesmos direitos que os humanos. Então o agressor deve ser pego e punido. Enquanto isso, outro lado está se opondo a essa visão, argumentando que os vampiros são inimigos da humanidade e devem ser exterminados. Portanto, não há necessidade de investigar essa questão mais a fundo. Além disso, existem argumentos sobre o culpado saber desde o começo que a vítima era um vampiro. Assim sendo, se cometeu esse ato por... Saidin inconscientemente revelou um sorriso zombeteiro. Mesmo depois de sofrer pelas mãos desses malditos vampiros, ainda existiam idiotas que se ocupavam latindo a respeito de direitos humanos para esses vermes sanguessugas. Não. Neste momento, ele tinha que suspeitar sobre as células adormecidas dos vampiros terem se infiltrado na sociedade humana. Bump. Foi então, ao pensar até certo ponto, seu coração de repente pareceu que poderia explodir. A insaciável sede de sangue assaltou sua mente, dizendo que deveria rastrear cada um desses malditos bastardos e acabar com a raça de todos. Era um ódio venenoso e poderoso, que nascia devido à hostilidade profundamente enraizada que Saidin possuía em seu coração. Ainda por cima, tudo foi combinado com os instintos primitivos do lobisomem. E foi aí que ele se descobriu destruindo o piso de sua caverna, com os dois braços alterados para os de um lobisomem. Isso foi estranho. Totalmente assustado com esse evento, rapidamente assumiu a forma humana novamente e trocou de canal. Fu. Seu coração se acalmou um pouco após fazer isso. Mas a raiva contra os vampiros não seria esquecida com tanta facilidade. Saidin se concentrou na televisão para ver se diminuía essa hostilidade à flor da pele. Por sorte, sua atenção foi atraída por um programa muito interessante, que estava passando em um canal que foi acidentalmente escolhido. Um total de 33 oficinas e 1.308 ferreiros entraram no 4 graus torneio para ferreiros convidados deste ano. Ele se lembrava de ter escutado que cada passo dos processos de seleção seria televisionado. E durante a rodada final de julgamentos, mais de 1.000 membros participariam de uma corrida em busca de um vencedor, que receberia o apelo do mercado e também seria reconhecido pelos profissionais. O evento preliminar do torneio anterior contou com a participação de apenas 100 participantes. Mas, desta vez, 208 pessoas conseguiram avançar para a próxima fase, garantindo que seremos abençoados com uma competição acirrada, que determinará um eventual vencedor. E bem aqui, dentro da sede principal da Ordem de Cavaleiros Alvorada, estão em exibição 20 itens selecionados, retirados do meio dos que foram enviados por esses 208 participantes.
Os cavaleiros mais talentosos opinarão sobre eles. Oh! Aqui estão eles! Saidin se perguntou sobre sua adaga estar entre os itens que seriam mostrados. Então resolveu assistir isso com mais atenção. Apenas para soltar um pequeno suspiro de surpresa depois de ver o rosto de um cavaleiro que atuara como juiz. Para começar o processo, conseguimos a ajuda de alguém que é realmente ocupado. Bem-vinda! Da Ordem de Cavaleiros Alvorada. Senhorita Yu Sai-Yung. Era ela. A garota que Saidin salvou de um troll. Oh! Sim. Olá para você também. Ouvi dizer que na semana passada você foi promovida a cavaleira de nível intermediário baixo. Agora que você é a recordista como a cavaleira de nível intermediário mais jovem de todos os tempos. Como se sente? Não sei. Mas como concordei em fazer parte disso aqui, prefiro me concentrar em atuar apenas como juíza no momento. A Ordem de Cavaleiros Alvorada recebia o direito de dar lances primeiros após cada processo de julgamento. Isso devido a ser o principal patrocinador do torneio. Obviamente. Como era apenas a primeira rodada, mesmo os armamentos de grau baixo ainda seriam escassos. Mas ainda seria possível identificar as melhores mudas desde o início. É por isso que Yu Sai-Yung se ofereceu como voluntária e disse que queria participar do processo de julgamento. Ela ainda não tinha encontrado nenhuma arma que poderia ser considerada pelo menos usável. Apesar de já ter uma espada de alta qualidade, que outros cavaleiros de nível intermediário sequer poderiam sonhar em tocar. Para a neta do presidente da Corporação Alvorada, isso ainda não era suficientemente satisfatório. Haha. Bem. Então. Por favor. Avalie estas 20 armas que estão exibidas aqui e depois dê suas opiniões. As pontuações que você der para cada uma será somada à pontuação dos outros juízes e os vencedores serão assim decididos. Então. Por favor. Dê o seu melhor. Os equipamentos normais usados pelos cavaleiros eram divididos em um sistema de classificação de menor a baixo, intermediário a alto superior. Nessa ordem exata. E no topo de tudo, estavam aqueles que excediam a classificação existente e alcançavam um nível de bens de marca, ou tesouros. Assim, um cavaleiro de nível baixo usaria um equipamento de grau baixo. Aqueles de nível intermediário os de grau intermediário. Os cavaleiros de nível intermediário superior precisariam pelo menos de armas de qualidade alta. Ou ainda melhor. Claro. Isso poderia mudar um pouco de acordo com o nível das ordens de cavaleiros. Vamos lá. Yu Sai-Yung andou com passos pesados e deu uma boa olhada nas armas que estavam dispostas em fila. Seu julgamento foi extremamente rápido e também bastante rigoroso. Uma olhadinha. E ela deu 2 pontos. Outra olhadinha. E, em seguida, apenas 1 ponto. Isso se repetiu um par de vezes. O máximo de pontos que poderiam ser atribuídos eram 10. Perdoe-me. Mas se você pudesse dizer o que está se passando em sua mente. De uma maneira claramente inquieta, o apresentador pediu a Sai-Yung, que estava muito ocupada apunhalando o coração de cada um dos ferreiros de todo o país, usando uma lâmina letal, sem dizer sequer uma palavra. Oh! Me desculpe. É a minha primeira vez aparecendo na televisão. Ela rapidamente abaixou a cabeça e, em seguida, apontou para o item que tinha avaliado com apenas 1 ponto. Essa espada é muito mole. Inútil. É de uma qualidade tão baixa. Mas tão baixa, que nem sequer prestaria para fazer um arranhão nos ossos de um esqueleto. É por isso que recebeu só 1 ponto.
Eu queria saber uma coisa. Como isso passou pela fase inicial de testes? Oh! O apresentador não esperava uma enxurrada de elogios. Claro. A personalidade excessivamente exigente de Yu Sai-young já era famosa em toda a Ordem de Cavaleiros Alvorada. Mas também não era esperado que ela fosse tão implacável com suas críticas. Muito bem. Por favor, continue com suas avaliações. No entanto, esse tipo de pessoa também não seria bem recebida pelo público. Uma garota colegial fria, com um belo rosto, cuspindo julgamentos extremamente rigorosos. O rosto do apresentador recuperou a tranquilidade, deixando-o relaxar. E este machado aqui? Parece que pode quebrar até mesmo ao cair. Oh! Realmente quebrou. É feito de aço. Mas acho que fizeram a base de forma errada. Se não, então, bem, a habilidade do ferreiro deve ser péssima. Ah! Ha ha ha! Depois disso, ela continuou desprezando as coisas mais e mais. E o Sai-young nunca deu uma pontuação acima de 4. O critério de aprovação para a primeira rodada era extremamente baixo. Ou seja, algo superior à menor qualidade possível já seria aceito. Mas talvez ela não estivesse ciente desse pequeno detalhe, já que continuou a dar pontuações terríveis para todos os equipamentos que via. E assim, suas avaliações para as 17 primeiras armas foram feitas em um piscar de olhos. Quando chegou à 18ª, os pés de Yu Sai-young, que mantinham-na se movendo adiante constantemente, finalmente pararam. Devido a esse comportamento estranho, o câmera rapidamente se aproximou, alternando entre o rosto da juíza e a arma que a fez parar. Esta é diferente das outras. Sim. Bem diferente. Algum problema se eu tocar? Fique à vontade. E o Sai-young pegou a arma, seus olhos brilhando intensamente. Era uma adaga delicadamente trabalhada. Os reflexos de sua lâmina afiada imprimiam uma sensação sinistra em sua espinha. E sua avaliação? O apresentador perguntou, cheio de expectativas. Mesmo ele, que não era um ferreiro, podia ver que essa adaga era um item excelente. É incrível. Foi maravilhosamente trabalhada. E a lâmina está realmente afiada. As gravuras nela também parecem bastante difíceis de se fazer. E a sensação transmitida pela empunhadura é leve e estável. Mais importante ainda, é surpreendentemente fácil infundir isso com mana. No mercado normal, essa adaga seria boa o suficiente para ser classificada como de grau baixo. Ou até mesmo de grau baixo superior. Que pena que é uma adaga. Mas ainda assim, é um produto muito bom. É o melhor item em exibição aqui. E o Sai-young falou com o apresentador depois de examinar a adaga minuciosamente. Poderia me dizer o nome do ferreiro que fez isso? Ouvi dizer que o nome está gravado na base inferior da empunhadura. E o Sai-young virou a adaga e verificou a base do cabo. Havia exatamente 3 letras gravadas ali. Orc. Isso quer dizer Orc. Parece que o ferreiro pediu para ser chamado de Orc. Mas não devia estar supostamente escrito como ORC ao invés de OC. Haha. Bem. Eu não. Oh. Por favor. Dê sua nota logo. E o Sai-young avaliou com 8 pontos. Oh. Você não deu 2 pontos a mais só por ser uma adaga. Infelizmente sim. Haha. Mas o ferreiro não ficaria um pouco infeliz se você reduzisse a pontuação só por isso.
O apresentador estava fazendo apenas uma piada. Mas Yu Sai-young de repente ficou séria, começando a pensar um pouco, antes de concordar e mudar sua avaliação. 10 pontos. São 10 pontos então. O apresentador contraiu os lábios automaticamente após ver as reações adoráveis de Yu Sai-young. Mas como ela estava falando de forma séria, ele deu um jeito de esconder seu sorriso. Esses 8 pontos de antes. Foi um erro meu. Por favor, mude isso. Ha ha ha. Para a infelicidade dela, a gafe de Yu Sai-young não foi editada, deixando Kim Sae-jin ocupado enquanto gargalhava. Eu achei que ela era exigente e rude, mas acho que ainda tem um lado adorável. Ele sentiu que aquela garota repentinamente tinha se tornado um pouco mais fofa agora, já que elogiou sua adaga enquanto desprezava todos os outros itens. Agora, em seguida, conversaremos com Sun Kim Yuk-jong, um cavaleiro de nível intermediário da Ordem de Cavaleiros Gaebyuk que está agitando o mundo das fofocas. Antes que ele percebesse, a cobertura sobre o torneio estava acabando. Sae-jin checou o horário e levantou-se para sair. Era 1 hora da tarde. Hora de ir para a cidade.